Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Falando especificamente na aula de hoje de seno, cosseno e tangente. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que seno, cosseno e tangente de um ângulo são relações entre os lados de um triângulo retângulo. Essas razões são chamadas de razões trigonométricas, pois resultam da divisão entre as medidas dos seus lados. E observe também o seguinte, que os valores do seno, do cosseno e da tangente são calculados em relação a um determinado ângulo do triângulo retângulo. E vamos agora pensar também no seguinte, ó. De acordo com a posição dos catetos em relação ao ângulo, ele pode ser oposto ou adjacente, conforme a imagem abaixo. Então, observe que aqui temos a figura de um triângulo retângulo. Observe que esse aqui vai ser o triângulo retângulo ABC. Observe que esse ângulo A é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de medida 90 graus. Observe que o lado maior desse triângulo aqui, retângulo, é a hipotenusa. E os outros dois lados, eles vão ser os catetos. Agora, observe esse ângulo aqui, ó, que vamos chamar ele de ângulo alfa. Observe que, a partir desse ângulo alfa, vamos determinar quem é o cateto oposto a esse ângulo alfa e quem é o cateto adjacente a esse ângulo alfa. Então, observe que, com relação a esse ângulo alfa, observe que esse lado aqui, ó, vai ser o cateto oposto aqui ao ângulo alfa. E observe que esse lado aqui, ó, vai ser o cateto adjacente a esse ângulo alfa. Então, observe que com relação a esse ângulo alfa, esse lado aqui vai ser o cateto oposto e esse lado aqui, ó, vai ser o cateto adjacente a esse ângulo. Professor, mas se eu tivesse aqui, por exemplo, um ângulo aqui, ó, esse ângulo B, por exemplo, o cateto oposto a esse ângulo B vai ser esse lado aqui, e o cateto adjacente a esse ângulo B vai ser esse lado aqui? Exatamente, certo? Observe que, com relação a esse ângulo alfa, o cateto oposto vai ser esse lado. Por exemplo, com relação a esse ângulo aqui, que é o ângulo B, o cateto oposto seria esse lado aqui, que é o lado aqui AC, certo? Então, vamos ficar muito atentos a essas ideias, certo? Vamos ficar muito atento. Observe que com relação ao ângulo alfa, o cateto oposto é esse lado aqui. E o cateto adjacente é esse lado aqui. Agora observe o seguinte, que vamos agora, ó, definir aqui o seno, o cosseno e a tangente. Observe que o seno do ângulo alfa é dado a partir da medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, observe que o seno de alfa, desse ângulo alfa, é igual à medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, observe que o seno de alfa é igual à medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Agora, ó, vamos definir aqui, ó, o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é dado a partir da medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Observe que o cosseno de alfa, o cosseno aqui desse ângulo alfa, é dado a partir da medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Agora vamos definir, ó, a tangente de alfa. A tangente desse ângulo alfa vai ser dado a partir da medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, observe que o seno de alfa
é igual à medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Observe que o cosseno de alfa é dado a partir da medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E observe que a tangente de alfa é igual à medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Com relação, observe que estamos fazendo com relação a esse ângulo aqui, que chamamos ele de ângulo alfa. Então, observe que o seno desse ângulo alfa aqui é dado a partir da medida do cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno desse ângulo aqui, alfa, é dado a partir da medida do cateto adjacente, dividido pela medida da hipotenusa. E observe que a tangente desse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, é dado a partir da medida do cateto oposto, dividido pela medida do cateto adjacente. Então, prosseguindo, vamos falar agora dos ângulos notáveis. Então, observe que, ao trabalhar com as relações trigonométricas nos triângulos retângulos, em muitas situações nos deparamos com ângulos internos medindo 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, observe que chamamos esses ângulos de ângulos notáveis. Então, observe que os ângulos notáveis são os ângulos que medem 30 graus, 45 graus e 60 graus. Agora, vamos pensar no seguinte. Agora, vamos determinar o seno, o cosseno e tangente de 45 graus. Então, observe que vamos determinar as medidas dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vamos começar aqui com o seno, cosseno e tangente de 45 graus, para posteriormente determinarmos os seno, no caso cosseno e tangente, de 30 graus e 60 graus. Vamos começar aqui determinando o seno, cosseno e tangente de 45 graus. Então, observe que para determinarmos o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus, consideremos um quadrado ABCD de lado L e diagonal D, ou seja, a medida do lado. Vamos dizer que a medida do lado desse quadrado ABCD, a medida do lado dele é L e a medida da sua diagonal é D. Então, observe que nesse caso, a diagonal D está sobre um dos eixos de simetria do quadrado e divide o ângulo interno em dois ângulos de medida 45 graus. Então, observe que aqui temos a figura do nosso quadrado ABCD. Observe que a medida do lado dele é L. E observe que a medida aqui da diagonal, chamamos aqui de D. Observe que aqui temos a diagonal AC. Observe que essa diagonal AC, ela divide aqui o ângulo A, que é um ângulo reto, ela divide em dois ângulos de medida 45 graus. E observe que o mesmo ocorre aqui no ângulo C, aqui, que é um ângulo reto de medida 90 graus. Observe que a diagonal D, ela divide aqui esse ângulo C em dois ângulos de medida 45 graus. Observe que desse quadrado ABCD, vamos tirar esse triângulo aqui, que vai ser o triângulo ACD. Observe que nesse triângulo ACD, observe que aqui eu tenho o lado maior aqui, vai medir D, certo? E os dois lados aqui menores vão medir L, certo? Ou seja, esse lado aqui tem medida L, esse lado aqui tem medida D, e observe que esse outro lado aqui tem medida L. Observe que nesse triângulo aqui temos que esse ângulo A mede 45 graus, esse ângulo C mede 45 graus e esse ângulo D é o ângulo reto. Então, observe que aqui temos um triângulo retângulo,
Observe que a medida da hipotenusa vai ser D, que é o lado maior desse triângulo retângulo, e observe que os catetos vão medir L. Então, os catetos aqui têm medida L e a hipotenusa tem medida D, certo? Agora vamos pensar no seguinte, ó. Considerando o triângulo ACD e aplicando o teorema de Pitágoras, o que diz, professor, o teorema de Pitágoras? Diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, observe que nesse triângulo retângulo aqui que temos, que é o triângulo retângulo ACD, a hipotenusa mede D e os catetos medem L, certo? Então, a hipotenusa aqui mede D e os catetos medem L. Então, observe o seguinte, que vamos escrever a medida da diagonal D em função da medida do lado L. Então, para isso, vamos utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Então, observe que, já aplicando aqui o teorema de Pitágoras, vamos ficar com o seguinte, ó. O quadrado da medida da hipotenusa, a hipotenusa mede D, então o quadrado aqui da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Os catetos medem L. Então, vamos ficar com L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, observe que ficamos com D elevado ao quadrado é igual a L elevado ao quadrado mais L elevado ao quadrado. Observe que aqui é 1L elevado ao quadrado. E aqui também é 1L elevado ao quadrado. Então, podemos somar. Então, observe que D elevado ao quadrado é igual a 2L elevado ao quadrado. Observe que ficamos com D elevado ao quadrado é igual a 2L elevado ao quadrado. Agora, vamos deixar D sozinho no primeiro membro. Então, vamos extrair a raiz. Então, observe que D vai ser igual a raiz de 2L elevado ao quadrado. Professor, por que não está considerando os dois casos, o positivo e o negativo, quando vai extrair a raiz? Porque observe que esse D aqui, ó, essa medida D, é maior que zero. Então, aqui só estamos considerando já o positivo. Observe que D vai ser igual a raiz de 2L elevado ao quadrado. Observe que aqui, ó, podemos separar em duas raízes. Então, observe que D vai ser igual a raiz de 2 vezes a raiz de L elevado ao quadrado. Mas observe o seguinte, que aqui, ó, observe que a raiz e o 2 cancela. Então, vai ficar só L. Então, observe que D vai ser igual a L raiz de 2. Então, observe que D é igual a L raiz de 2. Então, observe que escrevemos aqui a medida da diagonal D em função da medida do lado L. Então, observe que D vai ser igual a L raiz de 2. Então, prosseguindo, observe que ficamos aqui, ó, com esse triângulo retângulo aqui, que é o triângulo retângulo ACD. Observe que esse ângulo D é um ângulo reto. Observe que nesse triângulo retângulo que temos aqui, as medidas dos catetos são L, ou seja, esse cateto mede L e esse cateto mede L. E observe que a sua hipotenusa mede exatamente L raiz de 2, certo? Agora observe o seguinte, que agora, a partir do triângulo ACD, determinamos os valores exatos do seno, do cosseno e da tangente de 45 graus. Então, observe o seguinte, que sabemos que o seno vai ser dado a partir da medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno vai ser dado a partir da medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa e a tangente vai ser dado a partir da medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, observe que o seno de 45 graus, observe que vamos usar essa notação aqui, ó, para seno, ó, SEN. Então, quando tiver SEN,
está se referindo ao seno. Então, observe que o seno de 45 graus, observe que aqui podemos considerar ou esse ângulo A ou esse ângulo C, certo? Os dois têm medida 45 graus. Observe que com relação a esse ângulo aqui de 45 graus, o cateto oposto vai ser L. E observe que com relação a esse ângulo A aqui, que é o ângulo que mede 45 graus, observe que o cateto oposto aqui, mede também L. Então, observe que aqui, os dois catetos têm a mesma medida. Então, podemos considerar ou esse ângulo aqui de 45 graus ou esse ângulo aqui de 45 graus para determinar o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Então, observe que o seno de 45 graus vai ser dado a partir da medida do cateto oposto. Vamos considerar aqui esse ângulo aqui de 45 graus. Então, observe que o seno de 45 graus vai ser dado a partir da medida do seu cateto oposto, que é L, dividido pela medida da hipotenusa, que é L raiz de 2. Então, observe que o seno de 45 graus vai ser igual à medida do cateto oposto, que é L, dividido pela medida da hipotenusa, que é L raiz de 2. Então, observe que vamos ficar com L sobre L raiz de 2. Então, observe que o seno de 45 graus é igual a L dividido por L raiz de 2. Mas observe que L, aqui dá para dividir por L. L dividido por L é igual a 1. Então, vamos ficar com 1 sobre raiz de 2. Observe que ficamos com uma raiz não exata no denominador. Então, vamos racionalizar esse denominador. Observe que vamos multiplicar 1 sobre raiz de 2 por raiz de 2 dividido por raiz de 2. Professor, por que está multiplicando aqui numerador e denominador por raiz de 2? Observe que se multiplicarmos aqui raiz de 2 vezes a raiz de 2, vai ficar exatamente raiz de 4. E raiz de 4 tem, que é exatamente 2. E observe também o seguinte, que se multiplicamos o denominador por raiz de 2, temos que multiplicar também o numerador por raiz de 2, certo? Então, observe que vamos ficar com 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Observe que aqui vamos fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, observe que 1 vezes a raiz de 2 é igual a raiz de 2. E observe que raiz de 2 vezes a raiz de 2 é igual a raiz de 4. E raiz de 4 tem, que é exatamente 2. Então, observe que ficamos com raiz de 2 sobre 2. Então, observe que o seno de 45 graus vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Agora, vamos determinar o cosseno de 45 graus. Então, observe o seguinte, que o cosseno é dado a partir da medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Então, observe que se considerarmos esse ângulo aqui, o cateto adjacente vai ser esse aqui, de medida L. E a hipotenusa aqui, tem medida L raiz de 2. Então, observe que o cosseno de 45 graus vai ser dado a partir da medida do seu cateto adjacente, que mede L, dividido pela medida da hipotenusa, que mede L raiz de 2. Então, observe que ficamos com L dividido por L raiz de 2. Observe que L dividido por L aqui dá exatamente 1. Então, observe que vamos ficar com 1 sobre raiz de 2. Observe que ficamos aqui com uma raiz não exata no denominador. Então, vamos racionalizar esse denominador. Vamos multiplicar aqui, numerador e denominador por raiz de 2. Então, observe que vamos ficar com 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, observe que vamos ficar com 1 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2. E observe que raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. E raiz de 4 tem, que é exatamente 2. Então, observe que ficamos com raiz de 2 sobre 2. Observe que o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E observe também o seguinte, que para utilizar aqui, para a gente calcular aqui o cosseno de 45 graus, observe que utilizamos essa notação aqui, COS. Quando tivermos essa notação aqui, COS, ela está se referindo ao cosseno, ok?
Agora, vamos determinar a tangente de 45 graus. Observe antes que vamos utilizar essa notação aqui para a tangente, TG. Então, quando escrevermos aqui TG, está se referindo à tangente. Ou seja, TG aqui vamos escrever quando formos nos referir à tangente. Então, observe que vamos determinar aqui a tangente de 45 graus agora. Então, observe que a tangente é dado a partir da medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, observe que, se considerarmos esse ângulo aqui, a medida do seu cateto oposto é L, é exatamente L, e a medida do seu cateto adjacente é exatamente L. Então, observe que a tangente de 45 graus vai ser igual a L, que é a medida do cateto oposto, dividido por L, que é a medida do cateto adjacente. Então, observe que L dividido por L é exatamente 1. Então, observe que determinamos aqui o seno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 graus, que é exatamente 1. Observe também o seguinte, que note que os valores do seno e do cosseno de 45 graus, eles são iguais. O seno de 45 graus é exatamente raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Agora vamos trabalhar agora para determinarmos o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus e de 60 graus. Então, observe que para determinarmos o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus e de 60 graus, consideraremos o triângulo equilátero ABC de lado L e altura H. Então, vamos considerar esse triângulo equilátero aqui, que vai ser o triângulo equilátero ABC, certo? Observe o seguinte, que nesse caso, a altura H está sobre um dos eixos de simetria do triângulo e divide o ângulo interno em dois ângulos de 30 graus e o lado em seu ponto médio. Então, observe que aqui temos o triângulo equilátero ABC. Observe que esse é um triângulo equilátero. Então, os seus lados têm medidas iguais e os seus ângulos internos também têm medidas iguais. Esse ângulo A tem medida 60 graus, esse ângulo C tem medida 60 graus e esse ângulo B tem medida 60 graus. Observe que destacamos aqui a medida do lado L, desse nosso triângulo equilátero, e a altura aqui que chamamos de H. Observe que um dos eixos de simetria desse triângulo divide, certo? Esse triângulo aqui, observe que essa altura que temos aqui, esse segmento aqui que vai ser a altura, é um dos eixos de simetria desse triângulo. Então, observe que ele está dividindo esse ângulo A em dois ângulos de medida 30 graus. E observe que essa altura aqui, observe esse ponto D. Esse ponto D aqui é justamente o ponto médio do lado CB ou do lado BC do nosso triângulo equilátero. Então, observe que esse ponto aqui, que é o ponto D, certo? Esse ponto D aqui é o ponto médio do lado CB do nosso triângulo equilátero. Então, observe que se esse triângulo equilátero aqui tem medida do lado L, então observe que esse segmento aqui, CD, tem medida L sobre 2, e esse segmento DB tem medida L sobre 2. Agora, observe o seguinte, que desse triângulo equilátero aqui, vamos tirar esse triângulo retângulo aqui. Observe que esse aqui vai ser o triângulo retângulo ACD, certo? Observe que nesse triângulo retângulo aqui, observe que a medida desse ângulo A tem medida exatamente 30 graus, o nosso ângulo C tem medida 60 graus, e observe que esse ângulo D é um ângulo reto, ou seja, tem medida 90 graus. E observe que esse lado aqui, que vai ser o lado AC, tem medida L,
o lado AD tem medida H e observe que o lado CD tem medida L sobre 2. Então, prosseguindo, observe que ficamos com esse triângulo retângulo aqui, que é o triângulo retângulo ACD. Observe que esse ângulo A mede 30 graus, esse ângulo C mede 60 graus e esse ângulo D é o ângulo reto, ou seja, ele mede 90 graus. Observe que esse lado aqui, que vai ser a hipotenusa, tem medida L. Observe que esse lado aqui, que é a altura, ele vai ser um cateto. Observe que esse lado aqui tem medida H. E observe que esse lado aqui, tem medida L sobre 2. Observe que ele vai ser o outro cateto. Então, observe que nesse triângulo retângulo aqui, esse lado aqui vai ser a hipotenusa. Esse lado aqui, que é a altura, vai ser um cateto. E observe que esse lado aqui, que tem medida L sobre 2, vai ser o outro cateto. Observe o seguinte, que considerando o triângulo ACD, que é o nosso triângulo retângulo aqui, e aplicando o teorema de Pitágoras, escrevemos a medida da altura H em função da medida do lado L. Então, observe que o nosso objetivo agora aqui vai ser, a partir desse nosso triângulo retângulo aqui, que é o triângulo retângulo ACD, vamos escrever a medida da altura H em função da medida do lado L, utilizando o teorema de Pitágoras. Observe que o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Observe que nesse triângulo retângulo aqui, a hipotenusa mede L e os catetos medem H e L sobre 2. Então, observe que vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Observe que vamos ficar com a hipotenusa elevada ao quadrado, ou seja, aqui essa medida L elevada ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Observe que os catetos medem L sobre 2 e H. Então, observe que vamos ficar com L sobre 2 elevado ao quadrado mais H elevado ao quadrado. Então, observe que aplicando o teorema de Pitágoras, vamos ficar com L elevado ao quadrado é igual a L sobre 2 elevado ao quadrado mais H elevado ao quadrado. Observe que vamos aqui isolar H elevado ao quadrado. Vamos deixar ele sozinho em um membro. Observe que aqui ele tem esse L sobre 2 elevado ao quadrado. Então, esse L sobre 2 elevado ao quadrado, vamos colocar ele do lado do L elevado ao quadrado. Então, observe que vamos ficar com H elevado ao quadrado é igual a L elevado ao quadrado menos L sobre 2 elevado ao quadrado. Observe que ficou menos aqui, por quê? Porque mudamos ele de lado. Aqui estava positivo, ele foi para o lado do L ao quadrado, então se ele mudou de lado, ele vai mudar de sinal. Ele está aqui positivo, então aqui vai ficar negativo. Então observe que ficamos com H elevado ao quadrado é igual a L elevado ao quadrado menos L sobre 2 elevado ao quadrado. Observe que agora vamos ficar com o seguinte, H elevado ao quadrado é igual a L elevado ao quadrado menos L elevado ao quadrado é igual a L elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, observe que ficamos aqui com L elevado ao quadrado sobre 4. Agora, observe o seguinte, que esse L elevado ao quadrado, podemos escrever ele na forma de fração. Ou seja, podemos escrever L elevado ao quadrado sobre 1. Então, observe que vamos ficar com H elevado ao quadrado é igual a L elevado ao quadrado sobre 1 menos L elevado ao quadrado sobre 4. Agora, observe que ficamos aqui com essa subtração envolvendo frações com denominadores diferentes. Então, vamos aqui encontrar uma fração equivalente a L elevado ao quadrado sobre 1
com denominador 4. Então, observe que aqui podemos multiplicar numerador por 4 e denominador por 4. Observe que 4 vezes L elevado ao quadrado é igual a 4L ao quadrado. E observe que 1 vezes 4 é igual a 4. Então, observe que uma fração equivalente a L elevado ao quadrado sobre 1 com denominador 4 é justamente 4L elevado ao quadrado sobre 4. Então, observe que vamos ficar com H elevado ao quadrado é igual a 4L elevado ao quadrado sobre 4 menos L elevado ao quadrado sobre 4. Mas observe o seguinte, que H elevado ao quadrado vai ser igual a 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4. Mas observe que esse L ao quadrado sobre 4 aqui é 1. Então, é 1L ao quadrado sobre 4. Então, observe que aqui podemos fazer a subtração. 4L ao quadrado menos 1L elevado ao quadrado. Por quê? Porque os denominadores são iguais. Então, vamos fazer essa subtração e conservar o denominador. Então, observe que vamos ficar com 4L ao quadrado menos 1L quadrado vai ser igual a 3L ao quadrado sobre 4. Então, observe que ficamos com H elevado ao quadrado igual a 3L elevado ao quadrado sobre 4. Agora, observe que vamos aqui extrair a raiz. Observe que ficamos com H elevado ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Então, vamos extrair aqui a raiz. Então, H vai ser igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Observe que não estamos considerando aqui os dois casos. Por quê? Porque esse H ele é maior que zero, ele é positivo. Por isso que quando formos aqui extrair a raiz, não consideramos o mais ou menos, ou seja, o caso positivo e o caso negativo. Por quê? Já que esse H é maior que zero, então vamos considerar aqui só o positivo já. Então observe que H vai ser igual a raiz de 3L elevado ao quadrado sobre 4. Mas observe o seguinte, que aqui podemos separar em duas raízes. Então H vai ser igual a raiz de 3L ao quadrado sobre a raiz de 4. E observe também o seguinte, que esse 3L ao quadrado, ou seja, a raiz de 3L ao quadrado, pode ser dividida em duas raízes. Então observe que H vai ser igual a raiz de 3 vezes a raiz de L ao quadrado dividido pela raiz de 4. Agora observe o seguinte, que a raiz de 4 tem, que é exatamente 2, e observe que a raiz de L elevado ao quadrado pode cortar aqui a raiz com esse expoente 2. Então vai ficar só L. Então observe que H vai ser igual a L, raiz de 3 sobre 2. Então observe que escrevemos aqui H, ou seja, a altura H, em função da medida do lado L. Então observe que H vai ser igual a L, raiz de 3 sobre 2. Então, prosseguindo, observe que a partir do momento que escrevemos a altura H do nosso triângulo retângulo em função da medida do lado do nosso triângulo retângulo, observe que a altura é igual a L, raiz de 3, dividido por 2. Então, observe que ficamos aqui com o nosso triângulo retângulo, aqui, que é o triângulo retângulo ACD. Observe que a hipotenusa desse triângulo retângulo tem medida L e os catetos têm medidas L, raiz de 3, sobre 2 e L sobre 2. Agora observe o seguinte, que agora, a partir do triângulo, que é o nosso triângulo retângulo aqui, ACD, podemos determinar o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus e de 60 graus. Então, vamos começar aqui com o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus. Então, vamos determinar
o seno de 30 graus, o cosseno de 30 graus e a tangente de 30 graus. Observe que vamos começar aqui determinando o seno de 30 graus. Observe que a medida do seno é dado a partir da medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, observe que o ângulo de 30 graus é esse ângulo aqui, que é o ângulo A. Observe que o cateto oposto a esse ângulo aqui de 30 graus é justamente L sobre 2. E a medida da hipotenusa é L. Então, observe que o seno de 30 graus é igual a L dividido por 2, que é a medida do cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa, que é L. Observe que ficamos aqui com essa divisão, L sobre 2 dividido por L. Observe que aqui podemos fazer da seguinte forma. Vamos repetir o numerador, que é essa fração aqui, L sobre 2, e vamos multiplicar pelo inverso do denominador. Observe que o denominador é L. Quem é o inverso de L? É exatamente 1 sobre L. Então, observe que ficamos com L sobre 2 vezes 1 sobre L. Observe que aqui vamos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, observe que L vezes 1 é igual a L. Sobre 2 vezes L é igual a 2L. Então, observe, ficamos com L dividido por 2L. Observe que L dividido por L é igual a 1. Então, ficamos com 1 dividido por 2. Então, observe que o seno de 30 graus é igual a 1 dividido por 2. Agora, vamos determinar o cosseno de 30 graus. Quem é o cosseno? O cosseno é dado a partir da medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Então, observe que com relação a esse ângulo de 30 graus, a medida do cateto adjacente é exatamente L raiz de 3 sobre 2. E a medida da hipotenusa é L. Então, observe que o cosseno de 30 graus vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Mais uma vez, vamos repetir aqui o numerador, que é essa fração aqui, L raiz de 3 sobre 2, e vamos multiplicar pelo inverso do denominador. Observe que o denominador é L. Então, quem é o inverso de L? É 1 sobre L. Então, observe que vamos ficar com L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Aqui vamos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, observe que L raiz de 3 vezes 1 é igual a L raiz de 3 sobre 2 vezes L é igual a 2L. Então, observe que ficamos com L raiz de 3 sobre 2 vezes L, ou seja, 2L. Então, observe que L raiz de 3 sobre 2L, observe que L dividido por L é igual a 1. Então, ficamos com raiz de 3 sobre 2. Então, observe que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos determinar a tangente de 30 graus. Observe que a tangente é dada a partir da medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, observe que, com relação a esse ângulo de 30 graus aqui, a medida do cateto oposto é L sobre 2 e a medida do cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. Então, observe que a tangente de 30 graus vai ser igual à medida do cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pela medida do cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, observe que aqui temos essa divisão envolvendo duas frações. Então, vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, quem é a primeira fração? Vai ser essa aqui, que é o numerador, L sobre 2. Vamos multiplicar pelo inverso aqui, do denominador. Quem é o inverso de L raiz de 3 sobre 2? É exatamente 2 sobre L raiz de 3. Então, observe que vamos ficar com L sobre 2 vezes 2 sobre L raiz de 3. Então, observe que agora vamos multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, observe que L vezes 2
é igual a 2L. E observe que 2 vezes L raiz de 3 vai ser exatamente 2L raiz de 3. Então, observe que ficamos com 2L sobre 2L raiz de 3. Agora, observe o seguinte, que 2L dividido por 2L é igual a 1. Então, vamos ficar com 1 sobre raiz de 3. Agora, observe também o seguinte, que esse raiz de 3 aqui, ó, que está no denominador, observe que raiz de 3 é uma raiz não exata. Então, vamos racionalizar o denominador. Ou seja, vamos aqui, ó, multiplicar o denominador por raiz de 3. A partir do momento que multiplicamos o denominador por raiz de 3, vamos multiplicar também o numerador. Então, observe que vamos ficar com 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Observe que 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. E observe que raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. E raiz de 9 é exatamente igual a 3. Logo, observe que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Observe que determinamos aqui o seno de 30 graus, o cosseno de 30 graus e a tangente de 30 graus. Observe que o seno de 30 graus é 1 dividido por 2, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 dividido por 2, e a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 dividido por 3, certo? Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos agora, ó, determinar o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus. Então, observe que vamos começar aqui, ó. Observe, fizemos novamente aqui o desenho, certo? Do nosso triângulo retângulo, para a gente não precisar ficar andando de um lugar para o outro. Então, vamos observar ele aqui, ó. Observe que aqui, ó, temos o nosso triângulo retângulo aqui. Observe que determinamos o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus. Agora vamos determinar o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus, ou seja, desse ângulo aqui. Observe que o seno de 60 graus vai ser dado a partir da medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, observe que, com relação a esse ângulo de 60 graus, o cateto oposto é esse aqui, ó, que tem medida L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa mede L. Então, observe que o seno de 60 graus é igual à medida do cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido pela medida da hipotenusa, que é L. Observe que aqui, ó, vamos repetir o numerador, que é L raiz de 3 sobre 2, e vamos multiplicar pelo inverso do denominador. Quem é o inverso de L? É exatamente 1 dividido por L. Então, observe que o seno de 60 graus vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Agora, vamos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, observe que aqui vamos ficar com o seguinte, ó. L raiz de 3 vezes 1 é igual a L raiz de 3 sobre 2 vezes L é igual a 2L. Então, observe que ficamos com L raiz de 3 sobre 2L. Observe que L dividido por L é igual a 1. Então, vamos ficar com raiz de 3 sobre 2. Então, observe que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos determinar o cosseno de 60 graus. Observe que o cosseno é dado a partir da medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Então, observe que o cosseno de 60 graus vai ser igual à medida do cateto adjacente, que é L sobre 2, dividido pela medida da hipotenusa, que é L. Então, observe que o cosseno de 60 graus é igual a L sobre 2, que é a medida do cateto adjacente, sobre L, que é a medida da hipotenusa, ou seja, L sobre 2 aqui, que é a medida do cateto adjacente, dividido por L, que é a medida da hipotenusa. Então, observe que aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos repetir o numerador, que é L sobre 2, e multiplicar pelo inverso do denominador. Quem é o inverso de L? É exatamente 1 dividido por L. Então, observe que ficamos com L sobre 2 vezes 1 sobre L. Agora, vamos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, L vezes 1 é igual a L.
E 2 vezes L é igual a 2L. Então, observe, ficamos com L dividido por 2L. Observe que L dividido por L é igual a 1. Então, vamos ficar com 1 dividido por 2. Então, observe que o cosseno de 60 graus é igual a 1 dividido por 2. Agora, vamos determinar a tangente de 60 graus. Sabemos que a tangente é dada pela medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, observe que, com relação a esse ângulo aqui de 60 graus, a medida do cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2. E a medida do cateto adjacente é L sobre 2. Então, observe que a tangente de 60 graus vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2, que é a medida do cateto oposto, dividido por L sobre 2, que é a medida do cateto adjacente. Então, observe que ficamos aqui, ó, com essa divisão aqui envolvendo duas frações. Observe que o numerador é a fração L raiz de 3 sobre 2 e o denominador é a fração L sobre 2. Então, observe que aqui, ó, para efetuar essa divisão envolvendo duas frações, vamos repetir o numerador, que é a fração L raiz de 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso do denominador. Quem é o inverso de L sobre 2? É exatamente 2 sobre L. Então, observe que L raiz de 3 sobre 2 dividido por L sobre 2 vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre L. Então, observe que aqui, ó, vamos agora multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, observe que L raiz de 3 vezes 2 é igual a 2L raiz de 3. Dividido por 2 vezes L é igual a 2L. Então, observe que ficamos com 2L raiz de 3 dividido por 2L. Mas observe que 2L dividido por 2L é igual a 1. Então, ficamos com raiz de 3. 1 vezes a raiz de 3 aqui é igual a raiz de 3. Então, observe que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, observe que determinamos aqui o seno de 60 graus, o cosseno de 60 graus e a tangente de 60 graus. Observe que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Observe que o cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. E observe que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, prosseguindo, veja os valores obtidos do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis em um quadro. Então, observe que aqui, ó, temos o seno, o cosseno e a tangente. E aqui, ó, temos os ângulos notáveis, ó, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Observe que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Observe que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E observe que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, observe que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Observe que o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E observe que o cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Agora, observe que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Observe que a tangente de 45 graus é igual a 1. E observe que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. E assim finalizamos nossa aula.